Tava falando que eu tava ouvindo o Mauro Henrique aqui. Aham. Vocês Ah, curtem sim. aí? Cara, não tenho tanta familiaridade, não. Mas vou Não. começar a prestar mais atenção agora que você está falando. Cara, É. tem uma música dele que chama Onde Está Deus? Eu acho que traduz bem o tema que a gente vai falar também, né? Aham. E Legal, são cara. algumas. Ele, na música ele faz algumas perguntas, né? A música chama Aonde está Deus, né? Aí ele tem um trecho pesado que ele fala assim: muitos perguntam, poucos respondem, né? Muito se fala, pouco se vive. Então, é uma música bem, Legal. bem forte, assim. Meu Muito bom, amigo, e hein? aí? Que alegria É. repartir essa mesa aí com Rapaz, vocês aí. que privilégio, cara, ter esse encontro aí com vocês também. Vocês são uma referência, como eu sempre falo, né? A passagem de vocês aqui pelo Sul nos marcou muito, né? Você, o Alan, a família, as esposas, os filhos. E a gente quer percorrer essa distância mais vezes, né? Assim que passar essa pandemia, a gente quer estar com a família repartir, que está entrando aí. Aí, ó, ó o pessoal entrando. Ó o Daniel, que vai cair Legal. o servidor. Mas é maravilhoso ver a forma como vocês vivem em comunidade, a quebra de paradigma, Uhum. né, que vocês têm conseguido realizar, e a gente está se inspirando aqui em vocês. A gente acompanha sempre, né, o trabalho de vocês. E como vocês sabem, aí a gente tá sendo empurrado por Deus para esse conceito também, a gente entender a cidade, como a gente pode expressar essa natureza do culto com outras expressões, né, através de outros Uhum. tipos de atividades e formatos, enfim, né? Muito bom, cara, assim, muito bom mesmo. Que joia. Privilégio também para nós repartir a mesa. Eu sou suspeito para falar também. Falei, vai ter uma live histórica aqui, porque na verdade é uma mesa que a gente estendeu, né, Renan? Essa mesa que a gente É, já tem compartilhado há algum tempo, a gente só está estendendo ela agora para os amigos e eu acho que por conta dessa similaridade aí de vocação, né, entre as comunidades, eu acho que vale a pena a gente seguir aí repartindo aquilo que a gente tem vivido mesmo, até a título de expressão, né? Vocês têm nos ensinado muito sobre isso também, porque isso é igual o Paulão um dia chegou e falou da nossa representatividade, ele falou, você faz ideia? Eu falei, cara, não faço e nem quero fazer, porque eu acho que quando a gente começa a pensar demais o que a gente quer ser, no sentido ruim, né? Você começa a meio que forçar algumas coisas que você não é. Então, eu acho que um, exato. um dos segredos dentro daquilo que a gente tem vivenciado como família, eu acho que é uma realidade de vocês também, é começar a ser aquilo que a gente acredita que é, né? E é isso, essa expressão vem como fruto de quem nós somos, né? Isso Então, aí. isso eu percebi muito aí também na casinha, né? De um conselho jovem, de amigos, e tem uma grande diferença de vocês aí com a gente, a quantidade de cabelo, isso diferencia. Ai, ai. Isso diferencia muito. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente diferencia entre as comunidades. Rapaz, mas eu vou te falar, Marcão. O Ai, nosso ai. conselho aqui tá perdendo É. cabelo num ritmo rápido. Impressionante. É 2, 3 anos Ai, nesse ai. ritmo que você vai ver o cabelo branco, ó, caindo as entradas. É, o evangelho Ai, acaba na ai. gente, né? No bom sentido. Aham. Tá certo. Bom demais. Bom Ô, demais. Renan, para gente iniciar esse bate-papo aí, foi proposto aí para a gente, pelos irmãos, inclusive, da comunidade, o tema regeneração, né? E a gente já conversou um pouco sobre isso e queria que a gente escorresse aqui, né? Para que as pessoas entendessem essa perspectiva entre as nossas comunidades, né, entre o nosso pastoreio, sobre essa visão que a gente tem de regeneração, né? E quebrando, como você falou aí mesmo, né? Quebrando alguns paradigmas só de que regeneração é aquela coisa muito teológica e simplória, só do nascer de novo, né? Porque é aquela história, né, Renan? O nascer de novo não é dúvida para ninguém, né? Que, como Jesus falou lá com Nicodemos, né? Então, isso não é dúvida para ninguém, né? Partindo da nossa base de fé. E aí, só para contextualizar o pessoal, eu vou ler aqui um trecho da palavra, para a gente ter como base, né? Queria ouvir um pouco
de você a respeito disso. Como é que você enxerga esse fundamento? Como que você tem percebido isso a partir da ótica aí das Escrituras? Que é um texto que está lá em Tito, no livro de Tito, se alguém tiver e quiser acompanhar, no livro de Tito, capítulo 3, e a gente vai ler especificamente o versículo 8, só para contextualizar um pouco, para dar um pouco de contexto aí, até dentro do que Paulo estava dizendo aí para um discípulo dele, né, que assim, jovem assim como Timóteo, onde Paulo vai dar algumas instruções para Tito que diz respeito à igreja de Creta, né, tanto na questão de ação, quanto a questão da sã doutrina, quanto os falsos mestres aí. E aí no capítulo 3 ele vem falar um pouco a respeito dessa referência de conduta cristã, né, de boas obras. E aí o texto, conversando com o Renan aqui a partir da ótica desse capítulo 3, um texto que nos chamou a atenção e foi comum isso, foi o versículo 8. Então, Tito capítulo 3, versículo 8. Eu vou dar só um pouco de contexto, ler um pouquinho antes aqui, que está lá em Tito capítulo 3, versículo 4. E Paulo diz assim, mas quando da parte de Deus? Então, primeiro ele fala de uma vida antiga, né, de pessoas insensatas, né, que não obedecem às autoridades, caluniadores, etc. Aí ele fala assim no versículo 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade, o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí no versículo 7, ele fala da justificação, né? Ele o fez a fim de que, justificados, nós, pela graça, né, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. E aí no versículo 8 que nos chamou a atenção, esse um ponto importante que o Renan percebeu nesse versículo aqui, né? Fiel é essa palavra, e quero que você afirme, Tito, categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus desempenhem na prática de boas obras, né? Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. E o Renan me chamou a atenção que, na verdade, ele repete isso no versículo 14, né? Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. E aí, Renanzinho, o que você pensa aí a respeito desse texto de Paulo, desse fundamento? Bom demais, Marco. Esse texto, eu gosto muito já quando ele fala que é o fundamento da nossa fé, da nossa salvação, né? Que não foi por obras nossas, não foi um ato de justiça nosso. Essa regeneração, ela tem início, né, unilateralmente por Deus, que nos encontra, né, e nós estávamos mortos espiritualmente. Então, essa regeneração, no meu ver, ela precede a conversão. Porque como que nós podemos nos arrepender se nós estamos mortos, né? Então, a regeneração acontece e, simultaneamente, a gente se converte, né? A gente é convertido, digamos assim, a esse Espírito de Cristo que agora é derramado em nós, através do seu Espírito Santo. E ele nos introduz, né, como o Evangelho sempre nos traz, a essa vida de boas obras, de justiça, uma vida onde agora a gente se submete ao corpo de Cristo, a essa identidade segundo Cristo, que agora é nos revelado no Evangelho. E aí, nesse contexto aqui do texto que você trouxe para a gente meditar, essa regeneração fala disso, né, dessa nova geração. A gente é regenerado, é recriado segundo essa nova imagem e semelhança de Cristo Jesus. E aí a gente vai entendendo, né, essa obra maravilhosa de Deus, na medida que a gente reage e responde a essa nova natureza que agora está na nossa natureza humana caída, que foi, né, que foi entregue, como diz no início do texto, às suas próprias, né, obras, que são obras más, que são as obras da carne. E agora a gente tem, então, esse processo de santificação, né? Porque a regeneração é algo instantâneo na nossa vida. Mas agora, regenerados, nós podemos agora caminhar nesse novo entendimento, nessa nova referência, nessa nova identidade. E esse versículo 8, que a gente é a base aí da nossa discussão, da nossa reflexão, eu gosto muito a gente sempre enfatiza isso aqui na nossa comunidade,
que as boas obras, que agora a gente anda nelas, como diz Paulo lá em Efésios 2, nós somos criados em Jesus para boas obras, é uma boa obra no qual nós agora nos tornamos, à medida que a gente vai se entregando a esse novo entendimento, nós vamos sendo levados, convertidos pelo Espírito a cada dia a manifestar essas boas obras em nós e através de nós. Não são meros serviços, né? Não são atividades externas a nós que traduzem boas obras, mas é agora um espírito doador, gerado, né, nessa natureza doadora, que caminha dando frutos do Espírito. Né? A gente vai entendendo que a boa obra é em favor de alguém, porque não tem como ser uma obra para Deus se essa obra não se traduz numa entrega naquilo que Deus mais ama, naquilo que é o mais importante para Deus, que são os seus filhos. Então, a gente vai entendendo o significado do porquê somos salvos e para que agora, né, estamos salvos em Cristo Jesus, para a gente poder servir uns aos outros em amor, traduzir essa oferta, né, de forma constante, de forma integral na nossa vida, a tal ponto que nós somos tomados, né, por essa consciência e não há mais separação em quem eu sou em Cristo. Ou seja, agora que eu sou uma expressão de boa obra, tudo se torna, né, tudo se torna um campo, tudo se torna, tudo tem contato com essa boa obra que nós estamos nos tornando. A minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, não há mais essa separação. Né? Não é uma boa obra através da igreja, a instituição do domingo, mas é agora uma identidade de que eu sou essa própria boa obra. Eu gosto muito de trazer para esse entendimento. Nós nos tornamos a referência do que é, né, a imagem do Pai no Filho. Né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, como que nós vamos glorificar a Deus se não for através das nossas boas obras? É isso que Paulo fala, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então, Jesus está falando no Evangelho de Mateus 5 que eles vão ver as boas obras em nós, vão ver o Pai no Filho, né? Não é fora de nós. Então, a gente não apresenta algo externo simplesmente, mas esse algo externo traduz essa identidade, essa natureza, né? essa essência agora desse Espírito de Cristo em nós. Amém. Benção. Benção demais. Eu achei interessante a colocação que você fez sobre regeneração na perspectiva de algo instantâneo, né? Porque existem duas linhas de raciocínio, onde uma delas é um processo, né? E eu achei interessante você falar dessa questão instantânea, porque tem um amigo recentemente, conversando com ele, eu dei um livrinho para ele, que eu gosto de dar de introdução, é um livro bem chocante, assim, até um pouco diferente da linha como a gente acredita, mas ele é um livro bem feijão com arroz, assim, que é o Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Ele é um livro muito polêmico, o cara era novo, ele era bem extremão, assim, e tal, mas eu achei interessante dar para esse amigo, que não tem nada a ver com igreja, assim, não tem contexto de evangelho, nada disso, e esse cara pegou esse livro para ler, ele voltou, falou, cara, numa conversa de um café, assim, ele falou, cara, eu fui regenerado. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele falou, Aí eu falei assim, como é que você viu isso aí, cara? Como é que você enxergou isso? Falou, cara, eu tô mudando um pouco meu ponto de vista a respeito de algumas coisas. Eu até brinquei com ele, falei, eu acho que você não entendeu regeneração, não. Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, cara, regeneração não é mudar o ponto de vista. Porque, às vezes, só mudar o ponto de vista não há um novo nascimento, não há uma nova geração, como você falou, né? Mas há só uma mudança de perspectiva. E essa linha ela é tão fina que às vezes geram pessoas religiosas. Manda um abraço aí pro Paulão, exatamente, alguns irmãos aí de outras igrejas estão entrando, Paulão, Rafa do Manifesto. E aí às vezes isso torna uma visão religiosa, porque o cara acha que eu vou mudando o meu ponto de vista. Recentemente eu estava falando com a minha filha aqui, Renan, eu achei interessante porque ela chegou, né? Para quem não conhece o contexto aqui, a gente adotou ela, tá indo aí para 8 meses. E elas escutavam muito funk, né, e etc. Muita coisa assim que às vezes poluía a mente delas, aquelas músicas ruins mesmo, assim, sem conteúdo, sabe? E aí uma coisa que elas que mudaram um pouco é a questão das roupas. Então, quando elas chegaram aqui, elas usavam muita roupa curta, aí elas mesmas foram ficando incomodadas de usar roupa curta, mas aí quando eu menos percebi,
de repente a minha filha mais velha estava avaliando um pouco a roupa das outras pessoas. Falava, essa roupa é muito curta, ela não pode usar isso, porque não sei o que. Eu falei, filha, calma lá. Cuidado, porque senão, você tá vendo? Porque você, às vezes, muda o ponto de vista, eu vou querer que todo mundo tenha o mesmo ponto de vista que eu tenho. Né? Então, é interessante olhar na regeneração. Eu brinquei com esse amigo e falei, cara, regeneração não é mudar o ponto de vista do olhar. Né? Então, eu estava olhando daqui, agora eu olho daqui. Não. Regeneração é mudar o olho. Regeneração é mudar o olho inteiro. Da morte para a vida, né, Marco Túlio? A gente passou Exatamente. da morte para a vida, espiritualmente falando. Por isso que eu creio que então trocou o olho, né? Trocou a maneira pelo qual. Trocou mais do que o olho, trocou o olhar. Trocou a natureza do olhar. Né? Então isso muda, trocou, né? A natureza. E como você falou a questão da transformação integral aqui, eu achei interessante quando você mencionou nesse sentido da regeneração, e aí depois até a gente abordar um pouco a respeito de como que a gente enxerga isso na perspectiva pessoal mesmo, né? Como viver essa vida integral. Mas eu estava com um amigo conversando e perguntando, e ele falando, a fulana que mora comigo tá assim, assim, assado, e tá, eu vou te falar uma coisa, ela não conhece Deus não, porque eu falo, e não sei o quê, e papapá, e tava quebrando o pau, né? E aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar, não tem jeito dessa pessoa conhecer Deus. Falei, como não tem jeito? Falei, você não mostra Deus para ela. Você não ajuda. Como é que ela vai enxergar Deus? Se o ponto de referência do regenerado, né, é você, como é que ela vai enxergar esse novo DNA? Porque ao invés de você ser aquela pessoa pacificadora, que tem paciência, né, de entender essa pessoa vivendo o processo e revelar esse amor para ela, você está quebrando o pau. Eu chego para falar com essa pessoa, ela só fala mal de você, né, fala muito mal, fala, não estou suportando essa pessoa mais. Então a pergunta né, como que essa pessoa vai enxergar Deus? Né? Porque assim, vai olhar para a sua crença, ou para a sua religião, ou para os seus dogmas, aqui não vai fazer sentido nenhum. É como se a pessoa dissesse assim, se isso aí for ser regenerado, eu prefiro ser desgenerado. Exato. Eu prefiro, né, eu prefiro ficar exatamente como eu estou. Porque essa geração nova aí está pior do que do jeito que eu estou. Verdade. Né? Então, isso foi forte. Eu falei assim, só tem um jeito dela conhecer Deus. Como? Através da sua vida. Não tem outra conversa. Você está todo dia com ela aqui. Né? E se você continuar brigando com ela, não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, nesse sentido, que eu queria que a gente pensasse um pouco também, sabe? Como você falou, então, né? Como que a gente consegue viver essa integralidade desse ser regenerado agora da nossa vida, sabe? Na nossa vida prática. É isso aí. É interessante isso que você falou sobre a questão aí da mudança de ótica externa, né? Uma mudança de visão. E aí o Evangelho nos traz, né? Que Deus não está melhorando a gente. Não está fazendo a gente ser um pouco melhor. Não, Deus está criando de novo. É uma nova criação. É o que Paulo fala, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. Então não é uma alteração mínima, né? E aí não dá para fazer remendo, que é isso que Jesus fala. A gente não pode botar roupa velha, né? Remendo velho, roupa nova ou roupa nova. Não é uma atualização no software, né, Renato? Não é atualizado no software, igual vem às vezes lá, a atualização do iPhone. Exatamente. E frequentemente a religião, a filosofia, a ideologia fazem reparos. Só que o Evangelho muda a natureza, muda a essência. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos, né? E então é muito forte assim a forma como os reparos, a Bíblia fala que causam buracos maiores ainda. Quando você põe o remendo, né, numa roupa nova, um remendo velho, isso cria um buraco maior. Então a gente estraga a pessoa mais ainda quando a gente fala para ela que ela precisa mudar o estereótipo, precisa mudar algo externo, um comportamento, sem que antes ela entenda essa natureza de dentro para fora, né? Então isso é muito forte. É muito forte, porque a gente impede a pessoa de ter essa metanoia, em vez de traduzir para ela, né, esse espírito, sem dizer para ela que ela tem que fazer isso, ou que ela tem que fazer assado, ou que não faça isso, não faça aquilo. Como a gente vê a religião tentando criar um caminho já pré-determinado para a pessoa seguir, a gente não dá a oportunidade dela experimentar na nossa própria vida encarnada essa nova geração, essa nova gênese, esse novo entendimento, que agora a gente vai repartir com elas um amor que elas não conhecem.
Nós vamos amá-la a tal ponto e vamos ser um instrumento de reconciliação com essa pessoa. Né? O nosso empenho, como Paulo fala, é sermos os ministros da reconciliação. E como Deus em Jesus não levou em conta o pecado do mundo, como a gente vai levar em conta o pecado da pessoa para oferecer ou não para ela, né, essa nossa oferta, essa nossa entrega? Então, às vezes, a gente está discernindo muito na carne, em vez de entender, para nós que já somos regenerados, que no Espírito a gente discerne todas as coisas. E nós vamos ver as pessoas conforme aquilo que Deus vê. E não segundo, né, essa nossa velha maneira de sentir, interpretar, julgar, né, olhar para as pessoas segundo os seus pecados, segundo as suas aparências. E isso vai impedindo a gente de ser essa expressão integral, como você quer que a gente siga na direção aqui. E eu creio nesse sentido, assim, essa integralidade, ela só acontece se no nosso coração essa renovação de mente, esse compromisso absoluto que eu tenho com a minha referência de homem agora, segundo Cristo, que agora é um homem que é submetido ao senhorio, e esse senhorio de Cristo me leva a entender que a comunhão, o corpo, é um valor absoluto na minha vida. E agora eu me submeto sempre à comunhão, sempre ao encontro. Eu não tenho condições, eu não tenho o direito de não querer o encontro. Aí eu deixo de ser integral quando eu acho que eu tenho direito de ficar na minha. De entregar só quando eu estou afim, ou de entregar só quando algo se parece comigo, ou cultuar segundo uma expressão somente. E aí eu vou deixando de ser integral, porque quando eu abro mão dos encontros, eu não sou inteiro. Integralidade vem de inteireza, né? Vem de ser presente, de ser alguém que está ali, vivo espiritualmente. E às vezes as pessoas estão lidando com o nosso lado velho, o pão velho, né? Esse vinho velho, esse vinagre que é oferecido para as pessoas. E aí não fala de uma regeneração, fala de uma pessoa que está vivendo um dualismo, que ora está em Deus, ora está fora de Deus. Como assim ora está em Deus, ora está fora de Deus? Ou eu estou em Deus, eu sentindo ou não, eu estando afim ou não, eu estando um dia mal ou não, eu estou em Deus. Né? E aí eu vou expressar isso sentindo ou não, né? Por consciência, eu não caminho por sentimento. E a gente vê muito cristão, né? E a gente mesmo tem dia que se justifica nos sentimentos. Fala, hoje não estou dando conta, aquela pessoa é muito difícil. Ou dessa vez eu fui provocado, fiquei nervoso. Ninguém fica nervoso porque o outro provocou, a gente se deixa provocar, né? Então, no Espírito, nessa nova Gênese, nessa nova natureza, eu tenho o direito de falar não para a minha carne agora. Eu tenho o privilégio de falar não para aquilo que não traduz mais a minha vida. Não sou mais eu. Essa aqui passou. E aí eu vou deixando para trás essas coisas, na medida que a gente vai se entregando para os encontros da vida, né? Bênção demais. Eu recebo. Pode estender as mãos aqui. Na minha também, eu ponho na minha também. Cara, que maravilhoso, cara, ouvir isso. Bênção demais. Amém, cara. Volto a dizer, né? A gente tem muito mais similaridades que parece, naquilo que diz respeito até às doutrinas, assim, e tal. Amém, cara. Uma coisa que eu queria ressaltar de tudo que você falou, na verdade, é mais uma perfumaria, porque você já fundamentou muito bem, eu acho que é exatamente o que você falou. Algo que eu acho interessante aqui, que a gente se esforça muito, já vou até dar essa dica aí, porque assim, a gente percebeu, Renan, ao longo do tempo, que às vezes a gente tinha um esforço de dogma com uma roupagem evangélica. E, pelo menos aqui, dentro da nossa realidade, do nosso contexto, a gente percebeu o quanto que isso afastava as pessoas. Então, sendo que algo que seria totalmente efetivo, até na perspectiva evangelística, né, vamos dizer assim, os caras estão entrando. Tem uma turma que entra aí na live só para tirar onda, né, do grupo nosso. Meu sócio entrou aí, o Thiagão. Os caras isso porque não sabe o tema que nós estamos falando. Ele já estava dando glória a Deus. O Renan começou a live aqui, Thiago, falando que regeneração é um instante, assim. Não é processo. Se você tivesse pegado desde o começo, você já está dando glória a Deus. A santificação é processo, né? Aí, glória a Jesus. Bom demais. E aí, Renan, sabe o que a gente percebeu, cara?
Eu creio que isso até faz parte da maturidade. Eu uso como base aquele texto de Paulo, né, que fiz de tudo para com todos, porque assim, chegou um cara na nossa comunidade há pouco tempo, recentemente, e ele sentou na mesa e lá tem um negócio meio doido, né, até dando um testemunho, se pediu para falar um pouco. Lá na nossa comunidade é uma casa, um casarão, um dos bairros mais antigos da cidade, é uma casa é um casarão, é uma casa bacana. Na verdade, a gente fala que é uma casa de rico, mas lá da década de 50, que tinha ardose no chão, sabe, essas coisas. Então é bem isso mesmo. A casa lá é legal, você vê que as paredes são dessa grossura, mas é uma casa antiga. E aí, isso contextualiza, de certo modo, com o bairro, que a gente aprendeu um pouco o Tim Keller lá sobre contextualização, lá na Igreja Centrado, e a gente foi tentar praticar isso mais. E aí, Renan, até porque isso era um pouco o nosso DNA, a gente quis traduzir fisicamente aquilo que a gente já vivenciava, né, dentro dos nossos fundamentos, etc. Fala, Evandro, bom, meu irmão? E aí, Renan, uma coisa que a gente percebeu é que, por exemplo, chegou um cara lá, né, na comunidade para tomar um café. O cara nunca foi de igreja, nada de contexto nenhum, ele chegou na cafeteria para visitar a gente, para tomar um café. E, de repente, esse cara começou a abrir a vida. E falava com um, falava com o outro. E eu acho que ele gostou muito do papo. No dia ele falou, nossa, gostei demais de conversar com vocês e tal. Mas o que é isso aqui? Essa pergunta acontece direto. E aí o pessoal fala, cara, é um café. É um cafezão, né? Um café aqui, tem livro, cafeteria, é um coworking. Aí, não, mas que legal e tal. Aí o cara fica meio assim, né? E tal, beleza. Aí no outro dia esse cara voltou. Bateu lá de novo, falou, cara, eu gostei demais do papo de vocês. E foi uma vez, foi duas vezes, três vezes. No final das contas, esse cara estava indo mais lá do que a gente. Não. O cara ficou fiel. E esse cara tinha contato com um monte de gente, tudo quanto é jeito. E volta e meia, alguém trombava no assunto Bíblia com ele, porque a igreja lá o dia inteiro, de repente ele falava alguma coisa, falou, rapaz, é mesmo. Interessante, porque tem um livro ali que fala disso, e você falou, nossa, legal demais e tal. Beleza, depois de um certo tempo, a gente foi conversando e conversando. Aí um dia virou para mim e falou, cara, eu conversei com o meu coach, e meu coach falou que eu tinha que ter uma mentoria espiritual. É um empresário, né? Esse cara é um empresário aqui de Berlândia. Aí ele falou assim, você não faz esse negócio aí, não? Aí eu parei assim e falei, eu faço. Porque a gente acabou entrando no papo Bíblia, foi falando um pouco de João, né? Um cara extremamente católico, e ele falava muito a respeito de João, e a gente conversava um pouco a respeito disso. De vez em quando a gente soltava umas assim, falou, cara, nós somos mais católicos do que você imagina. Você não faz ideia, cara. Né? O tanto que a nossa essência de família, né? Na nossa igreja tem o credo apostólico, porque, né, a gente acredita como que a arte comunica a palavra também. Então, alguns elementos assim, né, da igreja católica, que não corrompe aquilo que é a essência do nosso evangelho, a gente resgata porque isso contextualiza muito bem. E aí, de repente, Renan, eu falei, então dá para fazer, cara, vamos fazer essa mentoria espiritual. Ou seja, na minha época, isso chamava evangelismo. Eu tinha que ir na rua entregar panfletos para os caras, levar o cara para a igreja. Hoje o cara chega na nossa igreja, né, no nosso contexto de comunidade, e pede, pelo amor de Deus, para fazer um tal de mentoria espiritual. Falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu não me preocupo com dogma. Falar, não, peraí. Aqui na nossa igreja tem um negócio que chama regeneração. Eu só discipulo quem é regenerado, e aí tem o processo de santificação. Esse cara, meu amigo, no primeiro instante, para ele não faz diferença o nome disso. Certo? E além disso, essa roupagem para nós é algo que tem sido interessante. Porque se eu sei muito bem quem eu sou, as minhas convicções, cara, eu não tenho esforço nenhum em querer ser evangélico, ter jargões evangélicos. Entende? Por quê? Porque eu creio que essa comunicação acaba sendo uma barreira que nos impede, às vezes, de chegar nos nossos amigos, que estão nos nossos convívios. Diferente. Talvez Floripa se assemelhe um pouco mais. Goiânia eu acho que é um pouco diferente. Você pega Goiânia, todo mundo é evangélico, de nascença, né? Bem mais difícil. Tanto é que um dia um pastor, a gente conversando com a mesa, falou, não, mas todo mundo nasce evangélico, já convertido, todo mundo vê-se evangélico, meu irmão, você jogou a regeneração no lixo, né? Mas enfim. Aí, então assim, eu creio que essa questão da roupagem também,
de primeiro, saber quem nós somos, e aí eu concordo com você, essa coisa de viver o evangelho na sua integralidade, né? Então, assim, eu vivo, né, no meu trabalho, eu vivo na minha casa, né, entendendo a minha miserabilidade, o quanto eu dependo, o quanto eu necessito, como você falou, dos fundamentos ali da igreja, né, de palavra, de oração, de comunhão, do partir do pão, e isso acaba se traduzindo de uma maneira muito natural e não religiosa, sabe? Eu creio que isso tem sido importante para nós como comunidade, porque a gente tem conseguido acessar coisas que geralmente eu não ouvia em igrejas. Então, por exemplo, eu não sei se ele está aí, o Gui, que é um menino que chegou na nossa igreja, hoje é o menino mais crente da nossa igreja, mais estuda, que mais, né? Esse menino chegou na igreja, olha o Vitor falando, é outro cara novo que está lá na igreja, novo assim, já está um ano. Olha lá, Cristo é primário e dogmas e doutrinas são secundários. A gente falou sobre isso segunda-feira numa reunião, é isso mesmo. E aí um jovem chegou na igreja, Renan, e falou assim, bateu lá na igreja, falou, cara, um primo meu veio aqui e me indicou para vir aqui conversar com vocês, porque eu estou passando algumas dificuldades. E é o seguinte, eu queria ouvir sobre Jesus. Eu queria duas coisas. Olha o cara, Renan, o papo. Primeiro, eu queria ouvir sobre Jesus. Vocês podem me falar sobre Jesus? E o bom que eu tinha falado para a Dani, eu falei com a Dani, falei, amor, eu vou lá na igreja rapidinho, porque o Matheus marcou uma reunião com o jovem lá, mas vai ser rapidinho, eu acho que é só para tirar umas dúvidas lá. Chegou lá, Renan, o menino me soltou essa. O menino me soltou essa. Me fala sobre Jesus, eu quero ouvir. Eu falei, você já ouviu assim, falar sobre Jesus? Ele falou, cara, só escuta. Assim. Essa é a pergunta que o pastor mais gosta nesse mundo. Meu irmão do céu, eu já mandei uma mensagem. Enche mais o coração. O que é isso? Eu mandei uma mensagem para a Dani, o Renan, falei, amor, não me espere em casa. Aí, eu gastei assim, minha vida ali, falei, cara, deixa eu te contar quem é Jesus, então. Né, o que ele fez na minha vida. E o papo foi muito bom. A segunda pergunta do rapaz, o Matheus até colocou aí. Eu posso vir na igreja pecando? Posso andar com vocês pecando? Posso andar com você? Porque eu peco pra caramba, cara. Eu posso... Aí, cara, eu falei, meu Deus do céu. Que beleza. Eu falei, cara, preocupa com isso agora não. Não gasta tempo com isso não, sabe por quê? Porque senão é o que a gente tava falando aqui. Você vai querer mudar um monte de comportamento. Você pode pecar, mas você não pode permanecer no pecado. Né? Exatamente. Aí Exatamente. Mas o menino, cara, ele não fazia ideia, cara, que ele estava conhecendo Jesus. Legal, a chance de eu virar para o menino, dar uma receita de bolo para ele ali, para ele já querer pôr a Bíblia debaixo do braço, vir de camisa manga comprida, e achar que era aquilo ali a igreja. Eu falei, não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Reparte com a gente. Vem andar com a gente. Vamos marcar o... Aí pronto. Aí a igreja vem assim, Renan. Aí churrasco em casa. Aí nós vamos fundamentar, né, todas essas doutrinas na mesa. E mais do que isso, esse cara vendo a nossa vida. Né, e percebendo. Exato. Então, eu acho que isso tem sido algo que tem sido importante e interessante para a gente. Né, entender essa integralidade do Evangelho. E perceber, inclusive, a possibilidade dessa quebra de paradigma. Porque, como a gente falava no começo, né, as pessoas estão um pouco estafadas com essa coisa evangélica. Ninguém quer evangélico mais. Ninguém suporta. Porque as rotulagens evangélicas, né, são bancada evangélica, né, é aquela coisa religiosa, muito extremista, e não consegue ver a vida na simplicidade do evangelho como Jesus ensinou. Né? E até nesse sentido, Renan, a gente podia falar um pouco sobre essa realidade da comunidade mesmo, né? Como que a gente traduz, então, essa regeneração, uma vez que a gente falou dessa fundamentação, né, que é pela graça, mediante a fé, vem com a manifestação direta do Cristo em nós, né, não depende de nós. Nós falamos dessa pessoa, né, uma vez que eu fui alcançado por essa regeneração, eu vivo na integralidade. Né, você falou assim, essa vida integral do Evangelho não é segmentada e fracionada. Como que você enxerga essa perspectiva assim, na vida da comunidade? Como que a casinha tem se esforçado aí para traduzir essa regeneração e isso em boas obras aí? Cara, a gente tem buscado sempre entender, como você falou, a nossa identidade, né? O porquê que Deus mandou, quem mandou para a nossa comunidade. Do que a nossa comunidade é formada. E a gente conhecer intimamente o coração do outro,
para que nós possamos ser o sim e o amém na vida do outro. Né? A gente poder ajudar um ao outro a encontrar a sua parte no corpo, a traduzir essa regeneração, essa integralidade na sua vida pessoal. Né? Então esse é o grande desafio da comunidade. Assim, a gente está de tal forma ligado um ao outro que a nossa vida pessoal já não está mais separada do que nós somos como igreja. Nós nos tornamos uma só vida. Não tem a minha vida de em casa e a minha vida na igreja. Não, a casa é a extensão da igreja, a igreja é a extensão da casa, a mesa da casa é a mesa da igreja, a mesa da igreja é a extensão da mesa da minha casa. Eu acho que essa é a grande maturidade, quando a gente abre as nossas casas, abre as nossas vidas para viver comunidade nesse nível. E não são tantas as casas que vivem esse nível, né? Geralmente a gente quer ajudar a dar manutenção, a trazer a sustentabilidade da igreja lá. Mas se isso tiver que custar na minha vida pessoal, aí a gente calcula, a gente segura, e aí a gente investe na mesa da igreja, mas não quer usar a nossa mesa para que as dores do corpo passem pela nossa casa, para que a transformação passe pela minha vida. E é isso que Deus quer de nós, esse eis-me aqui integral, para que agora eu entenda que a comunhão, ela é senhora, ela é absoluta sobre os meus sentimentos. Amém. A comunhão não é refém dos meus sentimentos. Eu não posso fazer com que as pessoas tenham que engolir os meus sentimentos. Pelo contrário, agora eu entendo que eu abro mão dos meus direitos em favor dos meus irmãos. Né? Essa é a grande sacada. E nesse sentido da manifestação da nossa comunidade, assim, como vocês também têm buscado isso, a gente vê isso muito intenso na vida de vocês, é entender a vocação de cada um. Porque no nosso corpo lá temos pessoas que lidam com um certo segmento, pessoa da área da saúde, pessoal da área do direito, pessoal da área da construção civil, pessoal de todas as esferas. E aqui a ênfase é muito forte em tecnologia, né? Aqui é um polo tecnológico. Legal. Aqui a ênfase também é muito forte em construção civil, que são as duas molas prepulsoras aqui da economia, e o turismo é essa terceira mola, né? Então aqui no Sul é assim. E aí a gente está sempre tentando entender essa penetração que você falou. Você citou o Tim Keller lá da Igreja Centrada, e depois que você falou para mim, cara, eu fui atrás desse livro. Porque várias pessoas falaram para mim, mas a última pessoa que falou, aí eu falei, não, é a terceira boca já, terceira testemunha que fala. E aí você foi a pessoa que me fez ler. Cara, mexeu muito, mexeu bastante, né? Até a gente recomenda aí. Enfim, legal. E aí eu creio assim que nós temos que viver essa comunhão com uma liberdade de entender que tem pessoas que traduzem ou expressam melhor com um determinado povo do que a gente. E então, se a gente está lá, igual você falou, aquele jovem se identificou com você, mas aí existem outras expressões, outros tipos de pessoa que eu entendo que o meu irmão me representa melhor. E aí a gente vai trabalhar para potencializar a vocação do outro. A gente ser suporte na vida um do outro. E aí, mais do que ficar ocupando as pessoas com atividades religiosas, a igreja não foi feita para ocupar as pessoas. A igreja foi feita para entrar na vocação das pessoas e liberar elas, para exercer isso na cidade. E é o que a gente tem buscado, assim, entender que a gente vai matando a voz profética se a gente quer que essa pessoa agora tenha que seguir um padrão de ministro ou sacerdote cristão que muitas vezes ela não foi chamada para traduzir. E aí, se não houver uma ligação forte o suficiente, a gente nunca vai conseguir ser suporte na vida um do outro. Então, o nosso empenho é muito nesse sentido, assim, em aprofundar os vínculos para depois, a partir disso, o Espírito Santo, né, nos conduzir para essas boas obras. E não querer fazer antes de sermos esse um só Espírito, né? A gente viver, obviamente, simultaneamente movimentando, né? Ninguém está falando que a gente vai esperar ficar pronto para agir, mas entendendo que a gente vai ser nesse amém mútuo, esse sim, esse amém, e a gente pode, então, ser um espelho na vida um do outro, né? Para esses novos que estão chegando, esses irmãos que estão chegando, eles podem encontrar plataforma, ambiente, condições para que eles floresçam. Sem que eu coloque sem que nós, como pastores, coloquemos condições, sabe, aquele teto, sem que a gente fique colocando linhas e contornos muito rígidos na comunidade. A organização precisa servir a organicidade. Então a gente está toda hora tendo que avaliar se as nossas linhas, nossas formas estão flexíveis o suficiente
a ponto de que os irmãos consigam ser ousados para que eles consigam ir além daquilo que é o sentimento que a gente tem visto muito, que é a pessoa achar que ela precisa passar por um discipulado. Não que o discipulado seja ruim, mas eu penso muito como Jesus na mulher samaritana, né? Ela foi algo tão intenso. Claro que na medida dela, ela foi inteira. Ela foi sendo trabalhada, e a gente, como comunidade, vivencia esse ambiente para que as pessoas, né, consigam encontrar isso, né, consigam ter essa organização para que haja desenvolvimento, né, de cada um. Mas a gente precisa sentir o momento de cada pessoa e ajudar elas a serem ousadas, como os nossos pastores foram ousados com a gente. Como eles também nos colocaram na linha de fogo, né? Falar, você é sal, você é luz, vai lá e exerce isso na sua profissão. Deus te deu dons, e existe uma graça comum que já foi derramada sobre você. E aí nós vamos ajudar essas pessoas a entenderem que de Deus já estão nelas. E eu creio que tem muitas pessoas, igual o seu amigo falou, é um processo que ela nem se achava convertida assim o suficiente, mas ela já estava regenerada lá atrás e ela foi sendo atraída cada dia mais. Assim foi na minha vida. Eu fui sendo atraída até que isso tornou assim um marco, né? Não tive mais dúvida. Mas as minhas dúvidas foram sendo vencidas e eu fui tocado pelo Espírito lá atrás, na minha adolescência, só que eu abafei isso, né? Só que aí quando eu encontrei esse ambiente onde esses homens de Deus olharam para mim com esse olhar não religioso, mas viram, né, apesar das minhas incoerências, apesar das minhas dificuldades, viram esse espírito lá dentro e me ajudaram a cavar lá e puxar, trazer à tona isso, né, trazer luz a esse homem que está abafado ali. Aí sim a gente exerce de fato um discipulado, né? Não um discipulado formatado, mas um discipulado de encontros, onde a gente discerne cada caso. Né? Eu fico muito incomodado quando a pessoa tem que seguir 1 ano para isso, 2 anos para aquilo. Claro que é uma referência, é um parâmetro, com certeza nós temos que ter parâmetros, mas nós temos que ter a liberdade, né, de ajudar as pessoas a serem profetas, porque o profeta é aquele que profetiza sem estar na força do braço dele. Se ele se achar muito experiente, aí a gente vai confundindo o cara, ele vai achando que é ele que está fazendo, aí ferrou tudo, aí lascou. Né? Aí fica vaidoso, aí fica difícil, aí o cara fica inacessível, que ele vai achar que ele, meu Deus, ele é iluminado, e agora, né, ele não é mais encontrado, porque agora ele está vivendo numa outra atmosfera, né? Tá certo. Benção demais. Um dos caras responsáveis pelo repartir entrou aí, ó. O apóstolo Silas. O Silas entrou aí, nosso amado amigo, pastor Silas. Silas foi um dos plantadores lá do Repartir. Ô Renan, muito bom ver, né, mais uma vez, como que você enxerga. O povo aqui da igreja, estou vendo alguns comentários enquanto você está falando também. O pessoal falando, não, parece que ele está falando do Repartir. Ah, que benção, cara. Mas parece que ele está falando da comunidade. E eu queria apimentar um pouco mais. Eu queria apimentar um pouco a conversa aqui, Renan, se você me permitir, porque tem um assunto legal da gente tocar, porque nós somos, eu acho que essa visão, essa vocação nossa de uma comunidade que acessa a vida das pessoas. Eu brinco assim, né? Um dia eu fui no congresso, aí tinha um pastor que estava, né, lotado, estava bem cheio o congresso, o pastor falou, não, porque na minha igreja eu não conheço as pessoas por nome. Né? E não faço questão nenhuma de conhecer. As pessoas têm que usar crachá, porque senão eu não sei pegar o nome, porque de fato, a igreja é muito grande. E aí ele falou assim, sabe por quê, irmão? Só tem que fazer a igreja para frente, evangelismo, não sei o que e tal. E aí, cara, eu fiquei imaginando, depois eu até comentei com alguns amigos, falei, amigos, o que é unidade? Né? Porque se é eu que estou lá em cima dando a mesma mensagem, eu falar assim, irmão, na minha igreja, eu faço questão de que ninguém use crachá. Chamar nome por nome, saber a história de cada um. É isso aí. Porque é muito a nossa vocação e tal. Nesse sentido que eu falei que eu queria apimentar, eu fiz um pouco essa introdução só para falar. Diante disso tudo aqui, que as nossas igrejas, nesse sentido de vocação, sem dúvida, tem algo parecido. E essa coisa de acessar as casas, de conhecer as pessoas pelo nome. Tipo assim, o cara sai da igreja porque não aguenta de tanta gente que quer mexer com a vida do cara, quer envolver, quer aconselhar, quer participar.
O cara, o crente secreto, não suporta a casinha repartir. Ele, Isso aí, né? isso aí. Eu vou te falar, meu irmão. Aí eu sei que vocês são assim, porque né, por perceber essa vocação parecida na comunidade, o que tem de gente que passou na nossa igreja, meu irmão. E vou te falar uma coisa, nós já tentamos, meu irmão. Nós só não mandamos flores pro cara voltar, falar, volta, meu irmão, dá mais um tempo, porque o cara não suporta mais comunhão. Diante disso, Renan, a reflexão que eu queria, como eu falei, apimentar um pouco, até para a gente fechar, como que você enxerga essa questão numérica? Né? Quer dizer, qual que é o limite no sentido comunidade local mesmo? Né? Qual que é o limite de não perder essa essência que nós tanto acreditamos e levamos do evangelho, de acessar as casas, de acessar o coração das pessoas? Qual que é o limite nessa perspectiva até prática, numérica, para que isso não se perca? Não sei se eu fui claro com a pergunta aí. O limite, tu fala na questão da exposição? Não, numérica mesmo. Numérica. Quer dizer, que as nossas comunidades são comunidades pequenas e nos permitem acessar a vida das pessoas. Quando você pega megas igrejas, de fato isso dificulta, né? Como que você enxerga isso? Eu creio que... né? Sim. Eu creio que assim, como o nosso amigo Paulo Júnior diz, né? Tem pessoa que é coelho, tem pessoas que são elefantes. A gestação do elefante leva quase, sei lá, 1 ano e pouco. O coelho já dá vários filhos durante, né, o primeiro mês já de vida. Então, eu creio assim que nós temos tamanhos diferentes, né, expressões diferentes, mas Deus diz, né, na Bíblia que Ele não muda as coisas a partir de uma multidão. Deus transforma as coisas a partir de uma relação. Então, são poucos que, de fato, assim, querem entregar a sua vida nesse nível. Entender o seu propósito, entender a sua vocação, e entender que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a gente, como igreja, a gente vive essa realidade sacrificial. Esse termo é um termo forte, né? Mas é um termo que é genuíno. A gente entrega a nossa vida de todas as formas possíveis. E mais do que entregar a nossa vida morrendo, né? Que seria fácil entregar a vida se matando, né? Em favor de alguém. Dar a vida vivendo, diariamente entregando, diariamente sendo esse homem que vive nesse espírito de Cristo, que é pró-relação e que combate tudo que é anti-relação, anti-vida, tudo que é pró-individualidade em nós vai sofrer o abalo. Né? Tudo que é a favor do indivíduo é abalado. A gente vai sendo confrontado na nossa condição natural. E aí a gente vai percebendo que esse conflito ele é sadio. A gente vivencia ele, né? Se a gente não tiver esse conflito, a gente tem que checar o pulso, porque eu acho que a gente morreu. Se a gente estiver no espírito, nós vamos viver esse combate desse velho, né? Essa oposição que nosso homem natural, a forma natural de pensar, sempre tentando se sobrepor à forma espiritual. E aí a gente, como comunidade, como família, né? A gente vai repartir um espírito que é a nossa própria vida sendo exposta, a nossa própria vida aberta. Né? Nós somos o próprio testemunho, como o próprio, né, lá no livro de Atos diz, que Deus derramaria poder para que nós fôssemos o próprio testemunho. Né? Ele fala que nós seríamos testemunhas em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, mais do que ficar dando testemunho de Jesus, Deus nos chamou para sermos esse testemunho. Amém. Nós sermos essas cartas vivas. As pessoas vão ler a nossa comunidade. E aí eu estava até lembrando de uma história assim que você falou. Aí eu lembrei de uma história da casinha, que a gente estava num encontro, e era lá no sítio, lá em Santo Antônio, era um outro espaço que você também conheceu. Você estava lá na origem, lá lembra que você participou, né? Lembro demais. E aí a gente estava lá, um bando de jovem querendo amar, querendo, né, entregar a vida, abraçar, e terminou o culto. Terminou não, estava no final ali do encontro, a gente ficou se abraçando, fizemos um louvor para encerrar e todo mundo se abraçando lá na frente, que era mais um estilo roda, mas era um U, né? E aí a galera se abraçando assim, abraçando mesmo, assim, abraçado, agarrado, como quem ali tivesse vivendo mais do que qualquer sensação de droga, sabe? Aquele amor que, sabe, constrange a gente e a gente derrete, assim, se derrete ali, né? Aquele abraço de amigo mesmo, abraço de gente que tá no espírito.
E aí os irmãos que entraram assim, ficaram olhando aquilo, os irmãos que não conheciam a nossa realidade ficaram vendo aquilo assim. E aí terminou o encontro, eles chegaram na gente assim e falaram, olha, vocês pregaram, tipo assim, eu não entendi muita coisa, achei legal, tudo, mas não entendi, mas o que me converteu foi o abraço que vocês deram no outro. Foi a forma que vocês, sabe, se entregaram para o outro, de forma visível. Eu vi isso, eu vi esse encontro, eu vi isso na minha consciência, isso me iluminou. E aí eu fiquei assim pensando, né? Olha só como o Espírito comunica quando a gente encarna, né? Mais do que um discurso, mais do que querer convencer alguém, né? Na retórica, na eloquência, querer combater as pessoas, tudo. A gente compartilha uma mensagem que é dura, né? Mexe, né? Sim. Leva a pessoa a se enxergar. Mas a gente precisa amar nesse nível, né? A gente precisa oferecer alguém encarnado ali, que olha com esse olhar de Jesus para elas, né? Que não vê elas segundo o pecado. Foi assim que olharam para mim, foi isso que me trouxe. Quando os caras que eu andava me olhavam segundo os meus desempenhos, cara, eu não conseguia enxergar e eu saía fora. Eu tentei andar em várias igrejas assim, eu não conseguia. Não dá, né, cara? Não dá. E aí quando eu comecei a ser, né, enxergado em Deus assim, isso me trouxe, foi me trazendo, falando, nossa, esse olhar dessas pessoas não me confunde. Esse olhar me ilumina, né? Porque os olhos são as janelas da alma. E aí, se nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo é luz. E aí, tu vê um olhar de alguém que não te julga, como Jesus não julgou aquela mulher lá, a prostituta arrependida, a gente vai percebendo que, às vezes, o nosso olhar não está traduzindo a nossa mensagem. Né? E eu creio que, em tempos de pandemia, eu acho que essa questão de ser igreja, e não de ir à igreja, de não dar testemunho, mas de ser testemunho, é o abalo principal que está acontecendo com a gente, assim. Será que nós somos isso na nossa casa, somos isso na nossa esposa? Essa é a grande boa obra, né? Será que a gente é isso quando encontra o padeiro, quando vai lá na recepcionista, quando vê o lixeiro? Será que a gente olha para as pessoas como parte da família? Será que no nosso coração todos têm espaço na mesa? Ou será que, né, a gente está ali com o pensamento dividido, assim, pensando no que nos falta, pensando no que a gente ainda não tem, quem a gente ainda não é, né, o que ainda não chegou. E aí a gente fica maluco, né? Porque o pensamento dividido não prospera, né, Tiago fala. A gente fica nesse lugar que não há conexão. Aí não é franco, né? Porque não nos conectamos, não nos deixamos ser conectados, né? E a gente começa a achar que Deus é que está de brincadeira com a gente, né? Né? Que o Wi-Fi caiu, né? Que o Wi-Fi caiu. Rapaz, isso é forte demais na nossa vida, cara. A minha mulher me dá cada uma, às vezes, nos dedos, que a gente, às vezes, quer meditar, quer orar, quer se isolar. E aí eu fico pensando, né? Aí eu começo a me ouvir. Eu falar para ela, agora eu não tenho tempo, porque eu vou buscar Deus. Aí eu assim, mas como assim, cara? Tipo assim, não faz sentido. Peraí, mulher, não tenho tempo, deixa eu buscar Deus aqui. Tipo assim, não faz sentido se o evangelho é mesa, se é encontro, se é uma conexão que a gente não interrompe durante o dia, e em tudo que passar pelo caminho a gente está disposto à conexão, a gente está disposto ao encontro. Como que eu vou desviar do encontro? Eu dei um exemplo, né? Fora quantos exemplos que a gente tem assim no nosso dia, que a gente fica ali dividido, querendo viver uma devoção isolada, né? Querendo viver uma espiritualidade ali, sabe? Buscando Deus, sendo que nós estamos nos tornando uma expressão de Deus na Terra. E agora, se tu quiser conhecer mais de Cristo, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali nós vamos experimentar mais, não é verdade? Só que é um reunidos encontrados, né? Não é reunidos ali, cada um na sua passividade, cada um ali esperando, né, acontecer algo externo para que eu me entregue, acontecer um estímulo, entender, mas não, a gente entender que a iniciativa é nossa, que agora a gente está entrando como um rio passando nas coisas, né? Não tem como obstruir esse rio de água viva. Se obstruir, aí azedou, né? Aí acabou tudo. Isso é igual eu falei um dia aqui, que eu contei que eu fui quebrou uma torneira aqui em casa, fui pôr a mangueira do tanquinho aqui pra Dani, e eu peguei de baixo pra cima, Renan, essa torneira quebrou. E aí jorrou água na varanda inteira da casa. Aí eu chamei um pedreiro meia boca aqui, passou a colinha e meteu o cano na parede. Falei, rapaz, será que vai dar certo? Mas o cara tá aqui, né? O cara sabe, eu não sei
bulhufas de cano, de nada, mas deve dar certo. Tô dormindo de madrugada, de repente escuto um barulho de uma cachoeira, né? Nossa, Eu saio lá de fora, a potência da água estourou o cano, né? Então eu meu falei para os Deus. irmãos um dia, eu falei assim, meus irmãos, de vez em quando Deus dá umas estouradas nos canos aí, que a água é tão, a potência é tão forte que o cara tenta segurar, meu amigo, o cano já tá rachado, a coisa arrebenta, né? Renan, eu não sei se essa Eu acho Jota que é aqui tá é caindo uma hora, mais. né? É uma hora, eu Não acho, sei né? se cair, tá caído. O papo tá tão bom aqui que eu não quero É uma nem. hora. A gente tem 2 minutos. Nós falamos de cerimônias aqui, mas o que eu queria É, falar é da questão. Eu achei interessante porque você ressaltou a unidade, né, com a perspectiva de é, igreja grande, mas ao mesmo tempo você deu uma cutucadinha de tipo assim, né? Nossa pegada de relação é nível hard, é bem é, repartir mesmo, é bem é. esse viés, uma comunidade que não é para qualquer um, né, Nego? Esse nível de É. profundidade e intimidade. É. Outra coisa que eu queria ressaltar, os meninos falando aí de ir lá para Casinha, ir lá para Floripa. Pô, eu ia O falar Renan isso, tá cara. abrindo, o Renan tá abrindo algumas vagas de estágio lá, viu, Vitor? Se você quiser depois ir lá conhecer. Mas se você acha que Floripa é bonito, tem lá é bom demais, meu irmão, experimenta ver o nível de profundidade e atividade que esses caras vivem. Aí você vai ver o que é chapa. Né. Outra Mas o coisa, convite Renan. está feito, Marcos. Qualquer um que passar pelo Sul aqui, entre em contato com a gente. A gente faz questão de receber, Bom demais. né? É presente O pra povo lá é gente. meio, o povo lá é meio folgado, Renan. Depois vai ter que mandar uma senha aí pro Não, mas pessoal. daí a gente faz o caminho de volta também. E aí nós estamos aí logo em seguida também, aí em Uberlândia. Tá tudo certo. Bom demais. Ó, e Bom geralmente a gente demais. leva uns 15, 20 para as conferências, hein? Então faz a conta, Pois né? é. Vocês vão ter que Pois, absorver aqui, 15 aí na repartida, deixa eu te certo? falar. Tem uma turma aí, Daniel, Pijama, os caras já mandam de pacote, nós estamos acostumados a receber por atacado. Não, e o bom que é assim, né? Então as igrejas têm 5.000 membros, repartir tem cento e pouco, né? Aí os caras têm 20 negros, mandam por repartir, né? Que aí, não, velho, nós queremos fazer aquele churrasco tradicional com vocês, aí a Aí, pau quebra, né? ó o Rafa aí, ó. E Oi, outra coisa Rafa. que eu achei interessante, fala, Rafa, e aí, meu irmão? Outra coisa interessante, não sei se vai dar tempo de falar por conta do tempo aí, que você falou do pulso, né? Que a gente não tem pulso e tal. Eu até fiz uma reflexão agora recente com se cair, caiu. Se cair, tá caído, aqui para no meio do caminho. Daquela história do George Floyd lá, né? Aquele americano que foi assassinado nos Estados Unidos. E aí, até dentro desse sentido de regeneração que você falou, que a frase que ele usou o tempo todo foi não consigo respirar, né? A reflexão que a gente fez foi, será que quem de fato não conseguia respirar? O cara que foi assassinado ou o policial que não tinha uma respiração ao ponto de sentir a pulsação Forte, do hein, outro, cara? né? Então, Muito forte isso. isso é regeneração, né, Renan? Ter pulsação ao ponto de sentir o outro e viver em comunidade. Rapaz, E eu essa foi encerro forte, aqui hein? nosso Essa encontro foi forte. falando, foi forte, né? Falando da gente